Nesse vídeo vamos ver quem é o maior campeão de cada torneio de elite. Qual pessoa conquistou mais títulos? Indo das 5 maiores ligas europeias, Brasileirão, Libertadores, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes até a Copa do Mundo. Mas não só títulos como jogador, vamos ver quem realmente é o maior campeão, somando títulos como jogador e treinador. É de se surpreender. Começando com o maior torneio de clubes, a Liga dos Campeões, que é dominada pelo Real Madrid. Tanto que o Modric, Carvajal e outras lendas têm 6 taças na conta. Impressionante. Mas o seu treinador levantou o título 7 vezes. Carlo Ancelotti. Aos 30 anos de idade, o Ancelotti não tinha nenhuma Champions. Mas isso mudou em 1989, quando ele conquistou o título como meia no Milan. Até que no ano seguinte, ele ganhou outra. Como jogador, ele foi bicampeão, mas era só o começo. Quando ele se tornou técnico, levou o Milan para ganhar a Champions de 2003. Agora ele tinha 3. Aí em 2007 ele venceu mais uma. O que ele fez no Milan parecia impossível de ser repetido em outro lugar, até que ele assinou com o Real Madrid. O Real Madrid é pela 10ª vez campeão da Liga dos Campeões da Europa. Ele levou o Real Madrid a conquistar a Champions na sua primeira temporada por lá. Depois saiu, voltou, ganhou a Champions de novo e em 2024 conquistou mais um título. O Ancelotti se tornou o maior campeão da história da Liga dos Campeões. 2 títulos como jogador e um recorde de 5 como treinador. 7 no total. Impressionante demais. Mas agora bora sair do Continental e ir para a liga mais forte, a Premier League. A Premier League nos torneios mais difíceis do mundo. Mas tem um cara que fez parecer fácil. O treinador Alex Ferguson. Seu primeiro título veio em 1993, e a partir daí ele começou a dominar, liderando o Manchester United para ganhar de novo em 94, depois 2 seguidos, mais 3 títulos consecutivos, 2003, mais 3 seguidos, 2011 e 2013. Num período de 20 anos, o Alex Ferguson conquistou 13 títulos. Mas ele não tá sozinho com essa quantidade de taças. Junto com ele nessa jornada toda, tava o meia Ryan Giggs, então ele também tem 13 títulos. Imagina, esses dois têm a mesma quantidade de títulos que o Arsenal em toda a sua história e mais títulos que o City em toda a sua história. Que loucura! Mas agora vamos para outra liga europeia, a Bundesliga, onde o goleiro Oliver Kahn era o maior vencedor, mas um jogador conseguiu superar ele, o Thomas Müller. O Müller fez sua estreia no profissional com 20 anos. E logo na sua primeira temporada, ele conquistou sua primeira Bundesliga. Mas depois desse título, demorou um pouco para conseguir outro troféu, só ganhando de novo em 2013. Até que a partir desse ano, o Bayern começou a dominar a Alemanha. Entre 2013 e 2023, o Bayern com Thomas Müller conquistou 11 títulos consecutivos. Imagina, foram 11 temporadas seguidas levantando a taça. Até que o Kane assinou com o Bayern. Então, com tanta taça, o Müller se tornou o rei da Alemanha, somando um total de 12 Bundesligas. Mas não foi só na Alemanha que teve um time dominando. A Série A da Itália também foi chamada de torneio sem competitividade quando a Juventus empilhou as taças, com o jogador conquistando mais troféus que qualquer outro, Gianluigi Buffon. O Buffon venceu sua primeira Série A italiana em 2002, quando tinha 24 anos. Aí na sequência ganhou de novo em 2003, até que depois disso a Juventus ficou anos sem ganhar. Eles foram até rebaixados para a segunda divisão por causa de um escândalo chamado Calciopoli. Ninguém imaginava que o Buffon se tornaria o maior campeão. Até que em 2012, quando ele já tinha 34 anos, a Juventus voltou a conquistar o título. E a partir daí, começou uma dominação total. Com o Buffon, a Juventus venceu de novo em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Aí Buffon passou uma temporada no Paris, voltou e foi campeão de novo em 2019 e 2020. Conquistando sua última taça aos 42 anos, o Buffon quebrou os recordes da Série A, terminando como o maior campeão com 10 títulos. O Buffon sozinho tem mais títulos que o Napoli, Roma e Lazio somados. Ele é uma lenda. Agora, antes da gente ver quem é o maior campeão da La Liga, Brasileirão e etc., vamos ver quem tem mais títulos do Campeonato Francês. E no passado, alguns jogadores ganharam o título 7 vezes. Um deles o Juninho Pernambucano. Até que o PSG começou a dominar e o meia Marco Verratti quebrou o recorde. Ele foi uma das primeiras contratações do Qatar para o Paris, então ganhou tudo. Ele conquistou seu primeiro título em 2013, depois mais 3 seguidos, mais 3 consecutivos, 2022 e 2023. O Verratti se tornou o maior campeão com 9 títulos, mas o seu reinado não durou muito.
ele saiu do Paris. Então em 2024, o Marquinhos alcançou o 9º título também. Logo, o Marquinhos pode passar o Verratti e se tornar o maior campeão francês. Ele é uma lenda. E então agora, vamos para uma liga muito forte, a La Liga. O Messi fez a La Liga parecer fácil. Com o Barcelona, dominou. Ele conquistou seus primeiros títulos em 2005 e 2006, não sendo o principal jogador ainda. Até que em 2009 ele ganhou outro título, ganhando também o prêmio de melhor jogador. A partir daí foi uma dominação, ganhando de novo em 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019. Esse último dando pro Messi o seu 10º título de La Liga, um número gigante. Mas mesmo com tudo isso, ele não é o maior vencedor. Ainda assim tem um jogador na frente dele, o Paco Gento. Esse cara jogou pelo Madrid nas décadas de 50 e 60, quando o Real dominou tudo. Jogando como ponta, o Paco Gento venceu sua primeira La Liga em 1954, quando tinha só 20 anos. Aí ele ficou no clube e ganhou várias outras. Teve até um momento que ganharam 5 vezes seguidas, conquistando seu último título em 1969. Então, em um período de 16 temporadas, o Paco Gento é até hoje o maior campeão da história da La Liga com 12 títulos. Um recorde que eu duvido que um dia vai ser quebrado. Imagina, são 12 temporadas sendo campeão nacional. Mas beleza, saindo da Europa, você sabe qual que é o maior campeão do Brasileirão? Bom, antes de falar do maior campeão da história, o maior campeão ainda em atividade é sabe quem? O lateral Mike. Acredite, o lateral do Palmeiras foi campeão 2 vezes com o Cruzeiro e mais 3 com o Palmeiras, somando um total de 5 títulos brasileiros. Isso é surpreendente. Mas ele não é o maior campeão de todos. O cara com mais títulos é ele, José Macia, mais conhecido como Pepe. Esse cara é uma lenda do Santos, jogando ao lado do Pelé a carreira inteira. Então, no auge do Santos, os caras conquistaram os títulos de 1961, 62, 63, 1964, 65 e 68. Um total de 6 títulos como jogador. Mas claro, o Pelé e até um meia chamado Lima também conquistaram essas taças. Então estavam empatados. Até que depois de pendurar as chuteiras, o Pepe virou treinador e em 1986 comandou o São Paulo para conquistar o Campeonato Brasileiro. Então na sua carreira de jogador e treinador, o Pepe ganhou um total de 7 Brasileirões, um número praticamente impossível de alcançar. Mas vai como é que ganha outras. Agora vamos sair das ligas nacionais para ir para campeonatos ainda maiores, começando com o maior torneio de clubes das Américas, a Libertadores. A Liberta é um torneio muito difícil, mas teve um jogador que carregou as taças de uma maneira que ninguém conseguiu repetir. Lá nos anos 70, os times argentinos dominaram a Libertadores, com o Independiente ganhando 4 seguidas. Então logo de cara os jogadores do Independiente se tornaram os maiores campeões. Mas um superou todos os outros, o zagueiro Francisco Sá. Esse zagueiro foi titular nas 4 conquistas. Até que ele foi pro Boca Juniors, continuou como titular e ganhou a Liberta de 77 e 78. Então Francisco Sá se consolidou como o maior campeão da história da Libertadores com 6 títulos. Imagina cara, ele ganhou 6 títulos num período de 7 anos, dominou totalmente. Mas se o maior campeão da Libertadores tem 6 títulos, quanto tem o maior campeão da Sul-Americana? Bom, o cara que conquistou mais títulos da Sula é bem mais recente. Mas também é um cara que tu talvez nunca ouviu falar, o lateral Cláudio Morel. Esse argentino estava pelo São Lourenço, que lá no ano de 2002 foi campeão da Sula, ganhou seu primeiro título. Até que em 2004 ele se transferiu para o Boca Juniors. Aí naquele mesmo ano que ele foi para o Boca, adivinha? Foram campeões, mesmo que o cara tenha jogado só uma partida. Nessa hora ele já era bicampeão. Até que no ano seguinte o Boca disputou a Sul-Americana e foram campeões outra vez. O Cláudio Morel só jogou 2 partidas, mas tornou o maior campeão com 3 títulos. Pois é, só 3 títulos fazem ele ser o rei da Sul-Americana. Parece que é mais difícil ganhar a Sula do que a Liberta. Mas agora vamos voltar para a Europa para ver quem é o rei do segundo maior torneio de lá, a Europa League. A Europa League também é muito disputada, mas um cara conseguiu ganhar 5 títulos em só 8 temporadas, José Reyes. Esse cara era meia e ponta, jogando em 2010 pelo Atlético de Madrid, que até então nunca tinha ganhado a Europa League. Até que naquele ano eles derrotaram o Fulham em uma final muito disputada, conquistando o título. Primeira taça para o José Reyes. Depois, na temporada 2011 e 12, o Atlético repetiu o feito ganhando outra taça.
O Rei só jogou metade daquela temporada, mesmo assim foi oficialmente coroado campeão outra vez. Ele só jogou metade da temporada porque se transferiu para outro clube, o Sevilha, onde fez história. Com o Sevilha, ele conquistou a Europa League 3 vezes consecutivas, 2014, 2015 e 2016, se tornando o maior campeão com 5 títulos. Mas agora, antes de a gente ver os maiores campeões dos torneios de seleção, vamos para o torneio que é o sonho de todo torcedor, o Mundial de Clubes. Aqui no Brasil, o clube com mais títulos mundiais é o São Paulo com 3. Mas tem um jogador que ganhou literalmente o dobro disso, o Toni Kroos. Com ele no meio-campo, o Real Madrid dominou, conquistando o título em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Se os caras ganham a Champions, ganham o Mundial. Mas outros jogadores também venceram esses títulos, como o Carvajal. Mas o que faz o Toni Kroos ficar na frente de todo mundo é que em 2013 ele também foi campeão com o Bayern de Munique. E então na sua carreira, o Kroos tem um total impressionante de 6 mundiais de clubes. Olha que loucura, que carreira gigante! Então agora vamos ver qual que é o maior campeão do torneio de seleção de cada continente, começando com a Eurocopa. A Euro é considerado o segundo torneio mais importante de todos, só atrás da Copa do Mundo, que por muito tempo teve apenas um jogador como o maior campeão, Rainer Bonhoff. Esse cara sozinho ficou como o maior campeão da Euro por mais de 30 anos, porque quando a Alemanha ganhou a taça 2 vezes, em 72 e 80, o Rainer foi o único a estar no elenco nas 2 campanhas, mesmo que ele tenha ficado só no banco. Aí esse seu recorde ficou por mais de 30 anos, até que a Espanha venceu 2 Euros seguidas. Então outros 12 jogadores se juntaram nessa lista de bicampeões. Mas o mais experiente de todos é o Iker Casillas. O Casillas ganhou 2 Eurocopas, mas jogou em outras 3 edições, então ele é o bicampeão com mais experiência. Mas se o maior campeão da Euro tem só 2 taças, o cara que ganhou mais Copa Américas tem muito mais. Bom, em 2024 Messi ganhou sua segunda Copa América, mas ele tá longe de ser o maior campeão. Cara, a Copa América é o torneio de seleções mais antigo do mundo, então o cara que venceu mais títulos também jogou há muito tempo, o atacante Ángel Romano. Esse cara jogou pela seleção do Uruguai nos anos 1910 e 1920, realmente muito antigo, mas continua com um recorde que até hoje não foi quebrado. Com o Uruguai, ele venceu a primeira edição da Copa América, em 1916, e depois ganhou de novo em 1917, 1920, 1923, 24 e finalmente em 1926, totalizando 6 Copas Américas, um recorde que nunca vai ser quebrado. E outro recorde que é quase impossível de quebrar é o de mais títulos da Copa Ouro da CONCACAF. A Copa Ouro é o torneio da América do Norte e Central, onde o goleiro Guillermo Ochoa fez história. Ele ganhou seu primeiro título em 2009, aos 24 anos e já sendo titular. Depois ganhou de novo em 2011, 2015, 2019 e em 2023, aos 38 anos, foi campeão outra vez. Então, com um total de 5 títulos, o Ochoa se tornou o maior vencedor da Copa Ouro. Agora vamos sair do continente americano e ir para a Copa Africana de Nações, um torneio cheio de craques que até atuam nas maiores ligas europeias. Mas o maior vencedor é um cara que tu provavelmente não conhece, Ahmed Hassan. Tu pode não conhecer ele, porque esse cara nunca jogou numa das 5 maiores ligas europeias. Mesmo assim, fez história na África. Atuando pelo Egito, ele ganhou sua primeira Copa de Nações em 98, até fazendo gol na final. Mas isso era só o começo. Anos depois, o Egito dominou o continente, vencendo 3 vezes consecutivas, 2006, 2008 e 2010, com Hassan sendo o melhor jogador 2 vezes, totalizando 4 Copa Africana de Nações. É tetra. Mas ele não é o único a ter todas essas conquistas. O goleiro do Egito, Essam El Haddadi, estava no elenco e também tem 4 títulos. Agora, antes de chegar na Copa do Mundo, vamos ver quem é o rei da Copa da Ásia e da Copa da Oceania. E o rei da Ásia é outro que tu provavelmente nunca ouviu falar, Parviz Galitkani. Esse meio-campo jogava pelo Irã e é o único na história a vencer 3 Copas da Ásia, ganhando as 3 em sequência. Enquanto isso, o título de maior campeão da Oceania é compartilhado por 3 jogadores, Popovic da Austrália e os neozelandeses Barbarouses e Vicelic. Mas entre esses 3, o cara de maior sucesso é o Ivan Vicelic, da Nova Zelândia, porque além de suas 3 Copas da Ásia, ele também foi vice-campeão. Ele era o zagueiro do Auckland City e é o rei da Oceania. Então agora, depois desses troféus, vamos pro torneio que todos sonham em conquistar, a Copa do Mundo.
E claro, o Pelé é o jogador com mais títulos, mas não é a pessoa com mais títulos no geral. Como muitos de vocês sabem, esse título na verdade fica com ele, Mário Zagallo. Jogando de ponta esquerda, ele ganhou sua primeira Copa do Mundo em 1958, até marcando o gol e dando uma assistência na final. Aí 4 anos depois ele foi convocado para outra Copa, onde jogou ainda melhor, marcando no total 1 gol e dando 4 assistências, ajudando o Brasil a ganhar sua segunda Copa. Até que alguns anos depois, sua carreira como jogador chegou ao fim, mas ele queria continuar na seleção, então ao invés de jogar, se tornou o treinador do Brasil para a Copa de 70. Ele comandou o Brasil com só 38 anos, e fez um trabalho muito bom, levando a mais um título. Nessa hora, só ele e o Pelé tinham 3 Copas. Até que em 1991, o Zagallo foi convidado pelo Parreira para ser o seu auxiliar técnico. Então, quando chegou em 94, foi disputar mais uma Copa do Mundo. O Brasil vai ganhar o Tetra, queiram ou não. Esse seria um desafio muito difícil. O Brasil não ganhava a Copa há 24 anos. Mas o Brasil avançou, derrotou a Itália nos pênaltis e foi Tetra. Então o Zagallo ganhou sua 4ª Copa do Mundo, quebrando um recorde impossível de ser batido. Depois ele quase ganhou o Penta, porque se tornou técnico e em 98 levou o Brasil para a final, mas perdeu para a França. Então o Zagallo ganhou 4 Copas do Mundo e tem uma medalha de prata. Absolutamente incrível. Das 7 finais de Copa que o Brasil jogou, o Zagallo teve presente em 5. Não tem como bater essa marca. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, acho que vai curtir esse aqui também. Dá uma olhada. Então beleza, valeu e tchau!